pregar aquilo que é somente da tua vontade, que cada palavra e toda palavra seja somente aquela palavra que é dirigida pelo teu Espírito Santo. Que o mesmo Espírito Santo que realiza, ó Deus, a obra da palavra em nossos corações, esteja sondando a cada um e verdadeiramente, ó Deus, nos quebrantando, Pai, e fazendo com que nós possamos compreender a Tua vontade para nós e para a Tua igreja. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tito capítulo 1, versículos 7 e 8, olha o que a palavra de Deus fala. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância. Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Let me read in English now. Titus chapter 1, verses 7 and 8. For an overseer, as God's steward, must be above reproach. He must not be arrogant or quick-tempered, or a drunkard, or violent, or greedy for gain, but hospitable, a lover of good, self-controlled, upright, holy, and disciplined. Amen. Então, a gente tem visto na palavra de Deus que a vontade de Deus para a sua igreja é que ela cresça e cresça através de um ministério indispensável, o ministério dos presbíteros. E lembrem-se, eu enfatizo aqui dos presbíteros, porque a palavra de Deus, ela enfatiza que não é apenas um presbítero, mas um grupo de presbíteros. É por isso que nós nos chamamos de igreja presbiteriana, porque nós cremos que a maneira pela qual Deus quis que a igreja fosse organizada e ela crescesse é através da multiplicidade de presbíteros. Então, você ter presbíteros na igreja não é uma opção, não é uma escolha, mas é o cumprimento da vontade de Deus para o crescimento da igreja. Por quê? Porque o corpo se beneficia através da diversidade de dons e talentos. Então, é impossível que uma pessoa só, ela tenha todos os dons e todos os talentos. É por isso, então, que na igreja nós temos a liderança conjunta de presbíteros. Por quê? É na diversidade desses dons e talentos que nós temos uma igreja que é servida, ministrada por esses diferentes dons e talentos, e é assim que ela é organizada e é assim que ela cresce. Então é muito importante para nós termos essa convicção. É muito importante para todos nós entendermos que não é apenas uma opção de organização de igreja, mas é um benefício espiritual para todos nós. Por quê? Porque como eu não tenho todos os dons e todos os talentos que uma igreja precisa, é impossível que eu sozinho faça todo o ministério da igreja. Não tem. É por isso que Deus colocou aqueles que têm o dom de ensino para serem pastores mestres. É por isso que Deus levanta alguns para irem fazer missões no campo missionário. É por isso que Deus coloca alguns para serem diáconos na igreja, porque são levados e são capacitados por Deus a servir a igreja. E é assim que a igreja vai crescendo. É assim que você e eu, nós somos ministrados. É assim que eu e você, nós investimos na vida uns dos outros. Agora, como é que deve ser esse presbítero? Como é que deve ser essa pessoa? A gente falou um pouquinho na semana passada de como deve ser a família, a conduta desse homem que é chamado para servir como presbítero. E aqui então a gente vai continuar falando sobre essa pessoa.
Alguém me perguntou na semana passada, mas nas outras igrejas você tem a pessoa que se chama presbítero. Não, você tem na outra igreja, algumas igrejas você tem o bispo, né? E por que você tem bispo? Porque na igreja presbiteriana você não tem bispo. E é o que a gente vai ver aqui agora. Olha no comecinho do versículo 7. Porque é indispensável que o bispo... Ele não estava falando, Paulo aqui não estava falando de presbíteros, porque agora ele mudou a palavra e falou de bispo. Porque você tem que entender uma coisa aqui. A palavra bispo, ela tem o significado de aquele que supervisiona. Aquele que olha para ver se todas as coisas estão indo de acordo. O bispo nada mais é do que um supervisor. É um líder que vê se todas as coisas estão de acordo com aquilo que foi acordado ou prescrito. O que você deve notar aqui nessa passagem é que no versículo 5 Paulo estava falando com quem? Com Tito. E qual que era a ordem que ele havia dado para Tito? Olha o que ele fala aqui no versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros. Ele está falando de presbíteros. E aí depois no versículo 6 ele vai falar das qualificações dessas pessoas, desses presbíteros. Então ele está falando de presbítero, mas olha aqui no versículo 7. Ele continua falando de presbítero, ele não mudou de assunto. Mas agora, a essa pessoa, presbítero, ele agora fala de uma qualidade, de uma característica desse presbítero. Esse presbítero é um líder. Esse presbítero é uma pessoa responsável por supervisionar, dirigir o corpo de Cristo. Não é um outro cargo, não é alguém maior que o presbítero, porque não é essa a ideia que Paulo está dando aqui, é a mesma pessoa, só que o que ele coloca aqui é o seguinte, que o presbítero é um líder. E olha o que ele vai falar aqui. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível. E eu gostaria que vocês entendessem aqui e lembrassem do que eu falei na semana passada. Porque ele enfatiza aqui novamente. Lembra que ele fala no versículo 6? Alguém que seja irrepreensível. E aqui novamente ele enfatiza irrepreensível. Ele não fala de alguém que é perfeito. Mas lembra que ele fala de alguém que tem um bom testemunho dentro e fora da igreja. E por que isso é importante? É aqui nesse ponto que eu quero trazer para vocês uma ideia maior da situação da igreja naquele contexto. Creta é uma ilha. Creta é uma ilha que, se eu não me engano, fica na costa da Grécia. E eu estou aqui puxando na minha cabeça e eu não estou muito certo. Se eu não estou enganado, é na costa da Grécia, Creta. E como uma ilha, o que é que você tem na ilha? Muita gente passageira, muita gente indo e vindo, porque geralmente é um ponto de passagem. E por causa de ser uma ilha com muito barco indo e vindo, porque naquela época não tinha avião, não tinha carro, era o único meio de transporte de longas viagens de barco. Então você pode ver como era Creta naquela época. Alta transitoriedade de pessoas, comércio significativo, mas porque era muito comércio também atraía muita coisa de ruim. Tanto é que você
ser associado com a cidade de Creta não era uma fama muito boa. Você veio de Creta, a pessoa olhava meio torto para você. Por quê? Você está numa cidade para ganhar dinheiro, a pessoa está lá, você vê que a pessoa é de fora, você não tem pudor nenhum em, se a coisa é R$2, você cobrar R$10. Era muito fácil você trapacear, era muito fácil você enganar, era muito fácil você mentir, era muito fácil você... Por quê? Você nunca mais vai ver a pessoa. Você está ali para ganhar dinheiro. A moralidade era algo muito baixo, tanto que para aquela sociedade, você ser associado com Creta já era algo horrível. Então é nesse contexto, então, que Paulo fala sobre as qualificações desses líderes aqui. Porque é indispensável que o líder, o bispo, o presbítero, seja irrepreensível como despenseiro de Deus. Por que Paulo fala que o presbítero, aquele que lidera a igreja, ele deve contar com um bom testemunho dentro e fora da igreja? Porque ele é um despenseiro de Deus. O que é despenseiro? Eu não sei se vocês são da época que as pessoas assistiam novela. Você já chegou a assistir novela? Não fala que nunca, porque alguma hora você já assistiu novela. E se foi uma novela da Globo, eu nunca assisti novela da Globo. Não, você já assistiu, alguma vez você já assistiu. E nas novelas da Globo, geralmente nas casas mais abastadas, mais ricas, você tinha a figura da governanta, não é? Era uma pessoa que trabalhava na casa, mas ela estava ali um pouco acima de todos, porque ela era a governanta, ela tomava conta da casa, ela era gerente dos outros funcionários da casa, ela tomava conta dos assuntos da casa. Tinha também a figura do mordomo. Então, se era homem, era mordomo, se era mulher, era governanta. Despenseiro a palavra, traz essa ideia de mordomo, aquele que toma conta da casa. É necessário que o presbítero ele seja uma pessoa com um bom testemunho, um testemunho inabalável, dentro e fora da igreja, como uma pessoa que cuida fielmente das coisas de Deus, é zeloso pelas coisas de Deus. Está dando para ter aquela imagem? Não adianta só a pessoa chegar e olhar no espelho e falar assim, eu acho que eu tenho que ser presbítero. Não adianta. Aí eu olho no espelho assim e falo assim, eu acho que eu tenho que ser presbítero porque tem uma coisa que tocou no meu coração. Não, a palavra aqui mostra claramente, é indispensável que o bispo, ele seja uma pessoa com um testemunho inabalável, como uma pessoa que é zelosa pelas coisas de Deus. E é a partir desse momento, então, que Paulo ele vai fazer um contraste. Ele vai falar algumas coisas negativas e depois ele vai falar algumas coisas positivas sobre essa pessoa que é zelosa pelas coisas de Deus. Quando você pensa em zelo pelas coisas de Deus, não é... E tem gente que é aí que se engana. E eu já quero colocar uma coisa muito clara. O presbítero, ele não é fiscal, nem polícia de certas coisas na igreja. O presbítero, e aí eu posso falar, nem o diácono, ninguém é presbítero, é fiscal para ver se a igreja precisa de pintar, se a igreja precisa disso ou aquilo. É importante? É, mas não é o principal. Deu para entender? O presbítero então não deve esquentar a cabeça com essas coisas? Não, deve esquentar, mas não é o principal. Ninguém é chamado para ser presbítero porque não tem ninguém para ver se a igreja precisa pintar, se a igreja precisa ampliar o estacionamento. Isso não é o principal. O principal, e esse é o ponto que Paulo vai fazer, é dar um bom testemunho de Cristo.
Paulo, ele estava muito preocupado com o meio que aquela igreja estava nascendo. Onde as pessoas estavam tão preocupadas em ganhar dinheiro, em conquistar as coisas do mundo, que elas mentiam, trapaceavam, e não tinha vergonha na cara. Todo mundo era bem cara de pau. Então aquelas pessoas, elas estavam vindo na igreja. Aquelas pessoas, elas estavam escutando o evangelho e elas estavam vindo na igreja. E a preocupação de Paulo não era arrumar alguém que pintasse os bancos da igreja, que alguém ficasse aqui, comprasse os instrumentos para o louvor da igreja. Não! Paulo estava preocupado em trazer pessoas que pudessem ajudar no cuidado, no pastoreio da igreja, através de um bom testemunho. E aqui você vai ver que ele vai falar uma palavra que agora ele joga aqui e ele vai sempre bater nessa palavra. Que façam o bem. Aqui ele fala no versículo 8, amigo do bem. Não amigo do mundo, mas amigo do bem. Então uma prova de que você é amigo do bem, de que alguém foi chamado para servir a igreja como líder, como presbítero, ele é amigo do bem. Ele é fiel, zeloso pelas coisas de Deus. E aí você começa então sobre essas qualidades que eu vou começar a falar aqui. Não arrogante. A pessoa não pode ser arrogante. Por quê? Porque ela não está para ver se as pessoas estão chegando na hora do culto. Essa não é a obrigação do presbítero. Ele não é polícia da hora do culto. Mas o presbítero é chamado para dar um bom testemunho de Cristo dentro da igreja e fora da igreja. Não adianta dentro da igreja você chegar e falar assim, ai, que pessoa santa, que pessoa zelosa, nossa, ele está espanando o banco da igreja, nossa, ele sempre chega cedo para preparar a mesa do café da igreja, nossa, e lá fora, a pessoa arrogante, arruma conflito com um monte de gente por coisa tão pequena, coisa que não tem nada a ver, não tem um bom testemunho com as pessoas que trabalham junto, não tem bom testemunho, não adianta. Por quê? Porque a obrigação principal do presbítero é pastorear a igreja, é cuidar da alma das pessoas, é cuidar, ministrar o corpo de Cristo. O cara é arrogante, e aí você chega assim, como é que então ele vai discipular alguém que é arrogante? Ah, eu sei como você é, eu também sou. Ah, então vamos ficar quieto aqui, nós dois vamos ser arrogantes. Não pode ser assim. Arrogância, ela revela um traço do coração muito grande. É a idolatria do eu. Eu não admito estar errado. Eu sempre tenho que estar certo. Então é uma pessoa que não é ensinável, não consegue aprender uma coisa nova. Não consegue parar e pensar, escutar. Nem que a pessoa não seja convencida, mas não sabe escutar. Não é humilde para ser discipulado. Então como é que alguém que não é humilde para ser discipulado, para ser ministrado, para escutar outros falando, ele vai ser responsável por discipular outros, dirigir a igreja, servir o corpo de Cristo. Então a arrogância, ela é um traço do coração que revela muita coisa. É por isso então que agora Paulo, ele dá um pulo, não irascível. O que é irascível? É uma pessoa que se ira fácil, que é um reflexo da pessoa que não é ensinável, que é arrogante, pessoa que se ira fácil. Por quê? Porque o eu, ele reina tão supremo na vida daquela pessoa, que qualquer coisa me ofendeu, qualquer coisa me atacou, qualquer coisa. Então, essa pessoa que se ira fácil, ela é uma pessoa que ela é dada a
explosões de raiva muito fácil. É caracterizada por gritarias, por sarcasmo que, mais do que engraçado, é um ataque indireto a outras pessoas, provoca as pessoas. Então você vê que essa conduta não tem nada a ver com programa de igreja, com situação física da igreja, mas está ligado com o coração. O líder da igreja, o presbítero, ele não pode ser uma pessoa dada ao vinho. E aqui eu quero colocar uma coisa muito importante para vocês. É interessante, notem aqui que a palavra de Deus, nesse versículo aqui, ela não proíbe o tomar o vinho. E eu vejo dessa maneira, que em nenhum lugar a palavra de Deus, ela proíbe o crente tomar álcool. O que a palavra de Deus claramente proíbe é você ficar bêbado. E aí vai ter aquela discussão de, mas quando que a pessoa fica bêbada? Mas não vem ao caso aqui. O que eu quero deixar para vocês é o seguinte. A minha posição como pastor não é pecado que você consuma álcool. Porém, em todo evento oficial da igreja, consumo de álcool, não. Então, por exemplo, se você está me convidando para um jantar na sua casa, meu irmão, se você abrir uma garrafa de vinho, ou até me oferecer, não tem problema nenhum, não vou ficar escandalizado com isso. Porque você está me convidando para a sua casa, é um jantar. Se um dia for um aniversário e você me convidar para participar com você, e tiver alguém ali consumindo uma cerveja, para mim não tem problema nenhum, você não me escandaliza e eu nunca vou usar aquilo contra você. Porém, se é um evento oficial da igreja, não consumam álcool de maneira nenhuma. Se é grupo de estudo bíblico, se é encontro nos lares, se é reunião de homens, se é reunião de mulheres, se é qualquer coisa oficial da igreja, não consumam álcool. Por quê? Porque é pecado? Não. Por quê? Porque é por causa do testemunho. Porque alguém pode vir de fora e nos julgar por causa da nossa liberdade que a gente deu para entender. Imagina, a gente está lá num retiro, aí de repente, no acampamento, alguém que estava meio assim na igreja, e aí veio nesse retiro para afirmar um relacionamento, aí daqui a pouco lá, por causa que a gente abriu uma garrafa de vinho lá, a pessoa, pensei que estava vindo na igreja. A gente não sabe a consciência da pessoa. E por causa da nossa liberdade, a gente fez aquela pessoa pecar. Então, o que eu peço para vocês é o seguinte, composição oficial da igreja. Evento particular seu, não tem problema nenhum. Oficial da igreja, evite. Evite. Qualquer coisa, pergunta. E aí a gente conversa, te vê, olha para o lado assim, mas evitem em evento oficial da igreja consumir álcool. Paulo continua falando sobre as características do presbítero, e ele fala, ele não pode ser uma pessoa violenta. E agora aqui a gente começa a ter um retrato dessa pessoa. Não pode ser uma pessoa arrogante, não pode ser uma pessoa que se ira muito fácil, ela não pode perder o controle por causa do álcool, e também nem pode perder o controle de ações, violência. Bate na mesa, grita, fala palavrão. Isso aí não é legal. Por quê? Porque mancha esse testemunho da igreja e do corpo de Cristo, para os de dentro do corpo e para os fora do corpo. Nem cobiçoso de torpe ganância. Dá para ver aqui como Paulo está falando daquela sociedade
naquele momento, daquela pessoa, daquela circunstância, daquele contexto que as pessoas viviam, tinha que ser uma pessoa separada daquele meio. Se Creta estava no mundo, estava vivendo de uma maneira, era indispensável que o homem de Deus, aquele que é chamado para servir o corpo de Cristo, ele fosse numa direção totalmente diferente. O povo em Creta, eles estavam interessados em ganhar dinheiro, conquistar as coisas do mundo, mas olha o que a palavra de Deus fala: nem cobiçoso de torpe ganância. Não pode deixar o dinheiro e as coisas desse mundo, os bens materiais, controlar a sua vida. Antes, versículo 8, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. O que Paulo está fazendo aqui, nesses 2 versículos, ele fez um contraste entre uma pessoa que ela é chamada por Deus para servir a igreja como presbítero, como líder, e aquela pessoa que não foi chamada. Apesar dela poder falar que eu tenho dom, eu sinto no meu coração, eu acredito que Deus está me chamando. É? Então, como é que a gente vai discernir? Como é que a gente vai saber a pessoa que é verdadeiramente chamada por Deus e a pessoa que não é chamada por Deus? A pessoa que é chamada por Deus, ela é zelosa pelas coisas de Deus. Ela tem amor pelas coisas de Deus. E quando a gente fala pelas coisas de Deus, nós não estamos falando de prédio, nós não estamos falando de culto, assim, de hora de culto. Isso aí é importante? Mas existem coisas mais importantes. Porque tem gente que acha que ser zeloso pelas coisas de Deus é falar para a criança ficar quieta na hora do culto. Acha que ser zeloso pelas coisas de Deus é fiscalizar tamanho de saia de irmã. Ser zeloso pelo culto é ficar chamando o pessoal que chega atrasado. É importante? Mas não é o principal. O principal é alguém que não está construindo o seu reino. Se você quisesse resumir o que nós falamos hoje, é basicamente alguém que não está construindo o seu próprio reino. Porque o arrogante, ele constrói o seu próprio reino. E quando ele vê esse reino ser desafiado, confrontado, ele não consegue. É por isso então que ele tem cobiça no coração e é movido por ganância, porque ele está construindo o seu próprio reino. Quando ele vê esse reino ser desafiado, conflitado, ele se ira. O seu reino, ele é caracterizado por uma atenção demasiada do eu. Tanto é que ele não tem controle sobre si, ele não tem domínio próprio. Se ele quer fazer as coisas, ele faz. Se ele quer ser violento, ele é. Se ele quer ser dado ao vinho, ele é. E essa pessoa, ela não consegue abdicar do seu reino, ele não consegue desistir do seu reino em favor do reino de Deus. Por isso que ele não consegue ser zeloso pelas coisas de Deus. Ele pode ser zeloso como um religioso, mas não como alguém que é servo, mordomo de Deus. No versículo 8, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, é uma pessoa caracterizada por construir o reino de Deus. E esse construir o reino de Deus, a maior característica é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que desiste do eu, é uma pessoa que sacrifica o eu por causa do reino de Deus. Cara, minha vontade é chegar dando tabacada, mas por causa do Senhor, para não criar uma mágoa no coração do meu irmão, eu vou engolir a seco
o que eu estou sentindo. Eu até posso fazer, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque talvez tenha um irmão aqui que, se eu ver eu fazendo, talvez possa pecar. Então eu não vou fazer. Por quê? Porque eu não estou aqui para agradar a mim mesmo. Eu não estou aqui para construir o meu próprio reino. Eu estou aqui para construir o reino de Deus. Eu posso sair, ganhar o dinheiro e fazer o dinheiro que eu quiser. Mas, às vezes, vai nos custar dizer não. Por quê? Porque não estamos buscando o nosso reino. Estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amados, o chamado para servir a Cristo como líder, como presbítero, não é um chamado pequeno. Não é um chamado que é só do pastor, daquele que foi chamado para ensinar. É um chamado meu e de todos aqueles que são levantados por Deus para servir o corpo de Cristo. Por isso, o que a gente tem que fazer a partir de hoje? Primeiro, você deve orar. Se você até hoje não orou, você deve orar. Senhor, levanta presbíteros na sua igreja, porque é assim que a igreja cresce. Se você pensou que igreja crescia com outras coisas, você está totalmente enganado. O que nós precisamos é de presbíteros, pessoas que são fiéis, humildes, ensináveis, que se colocam como mordomos de Deus. Eu não estou aqui para o meu reino, estou aqui para servir a Cristo. Você deve orar. Mas eu não quero. Eu não estou falando se você quer ou não, estou falando que você deve orar, porque você precisa de presbíteros investindo na sua vida. Eu preciso de presbíteros investindo na minha vida. Ore. E outra coisa, ore também para que Deus confirme na sua vida se você é chamado ou não para ser presbítero. Porque não interessa o que você quer. Se Deus quer que você seja, você vai ser. E não adianta lutar. E se você quer, dobre o seu joelho diante do Senhor, se humilhe diante dele e veja realmente por que você acha que deve ser. Se é porque você quer ser um despenseiro da casa de Deus, zeloso, fiel, ou você está fazendo isso por ganância, porque você quer o reconhecimento das pessoas. Mas eu não sou homem, eu sou só uma criança. Você deve orar. Ore pelos seus maridos, ore pelos seus pais. Ainda que eles falam, eu não quero, ore para que de testemunho o seu pai seja um presbítero.